Fala aí, torcedor do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo pra gente falar do Palmeiras. Palmeiras que perdeu para a LDU por 3-0, semifinal, partida de ida. E agora vai para a volta no Allianz Parque buscar aí uma virada. Seria uma virada histórica, precisa vencer por 4 gols de diferença. Mas antes da LDU tem um Cruzeiro no domingo, partida de suma importância, porque o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro. E nesse domingo joga dentro de casa e a gente fica sem saber, né, qual time que o Abel vai mandar a campo, porque a partida é importante. O Palmeiras está empatado na pontuação com o Flamengo, tem uma vitória a mais, então não pode dar mole. E aí tem o jogo da volta, né? Aí fica a interrogação se o Abel vai poupar algum jogador. Vamos aí trazer as informações do Verdão, que já está no Brasil, e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. Tem que saber administrar isso. O Palmeiras tem problemas para o final de semana, jogo diante do Cruzeiro no Allianz Parque, e aí problemas que vêm do Tribunal de Justiça Desportiva. O Caio Capato vai contar essa história. Olá, Caio. Fala, Renata, bom dia a você, a todos que nos acompanham. Com uma dolorosa derrota por 3-0 na bagagem no jogo de ida da semifinal da Libertadores contra a LDU, o Palmeiras retornou ao Brasil pouco antes das 9h30 da manhã desta sexta-feira, com muitos pensamentos no próximo jogo da quinta-feira, evidentemente, em como conseguir à espera do milagre. O Palmeiras precisa de um resultado de pelo menos 3 gols de diferença para reverter o que aconteceu em Quito e tentar a 7ª final da Libertadores da história do clube. No caminho entre as decisões de Libertadores, há também o Cruzeiro. Decisão pelo Campeonato Brasileiro, porque depois da derrota contra o Flamengo na última semana, pode valer liderança esse jogo contra o Cruzeiro, caso o Palmeiras perca para o rival, um dos rivais na disputa do título, e o Flamengo vença o seu jogo, o Palmeiras pode não ser mais o líder do Campeonato Brasileiro. E o técnico Abel Ferreira tem muitos problemas para este jogo, que será realizado em casa no domingo à noite. Piquerez foi expulso depois do jogo contra o Flamengo e vai ser desfalque. Jefité deve ser o lateral titular do Palmeiras na esquerda. Alan tomou mais um jogo de gancho pelo STJD, ele já havia cumprido suspensão automática por conta de uma expulsão contra o Fluminense em julho. Mais um desfalque do Palmeiras, embora não seja titular, o Alan. E o Palmeiras pode ter mais problemas com relação ao STJD até o final da temporada, porque Gustavo Gomes e Piquerez foram denunciados por conta de reclamações com relação à arbitragem de Wilton Pereira Sampaio no jogo contra o Flamengo no final de semana. Expectativa do Palmeiras tentar defender os jogadores para que não tenha mais punições no Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Vitor Roque também foi denunciado por conta de uma postagem homofóbica depois da vitória diante do São Paulo, polêmica vitória no começo do mês. O técnico Abel Ferreira vai trabalhar ainda nesta sexta-feira, não tem folga para ninguém, mesmo depois de um voo longo do Palmeiras, que saiu da altitude do jogo contra a LDU em Quito para tentar esta sequência decisiva. Trabalha desde essa sexta-feira para o jogo contra o Cruzeiro e também pensando na próxima quinta. Decisão pela Libertadores, decisão pelo Campeonato Brasileiro e problemas com relação ao STJD. O Palmeiras tentando mais uma reconstrução sob o comando do técnico Abel Ferreira. Volto com você, Renata. Edu Dracena, a gente adora aqui exaltar, e com toda razão, o quanto o Abel, ele sabe montar o time, taticamente ele surpreende, ele consegue fazer a leitura dos adversários e ganha jogos até com tranquilidade, mas ontem a LDU foi dominante. Renata, dominante, e eu vejo assim, ontem todo mundo foi mal no Palmeiras. Começando para mim no Abel e passando pelos jogadores também, porque você monta uma equipe sabendo que a LDU é muito forte, joga no esquema no 3-5-2, você montar um esquema querendo espelhar a equipe do LDU, viu que não deu certo. E os jogadores dentro de campo também, fazia muito tempo que eu não vi o Palmeiras jogar tão mal como jogou. Não marcou, não ficou com a bola, deixou espaço para a equipe do LDU e o meio estava um buraco. Tanto é que o primeiro e o segundo gol que o Palmeiras tomou foi de cruzamento para trás e a defesa entrou toda para dentro do gol. Então tinha que ter ali volantes ali para estar fortalecendo o meio de campo. E o Palmeiras teve muita dificuldade. Independentemente disso,
o Palmeiras ainda, Renata, criou chances. Por mais que tomou 3, poderia ter tomado no finalzinho ali, mas também criou, clara, 3 chances. Com Vitor Roque, com Flaco Lopes e com Sousa. Então, para você ver que também, por mais que tudo que aconteceu, temos que levar para o lado positivo também. Agora, quinta-feira... o lado positivo, Não, o lado quinta-feira agora, o lado positivo, que é quinta-feira no Allianz Parque, diante da torcida, o Palmeiras pode classificar sim, porque o Palmeiras já deu provas de que é um time da virada e vai conseguir junto com o apoio da torcida. É, do amor também que ele falou, entendeu? Então, agora, não pode um Palmeiras jogar uma semifinal de Libertadores, 45 minutos... da maneira como jogou. Não vou nem falar a questão da altitude. Porque, pode colocar desculpa. Não, porque faltou atitude também. Pode colocar desculpa na altitude e tal. Não vou fazer isso. Até porque a gente viu que o Palmeiras, se jogasse um pouquinho melhor, poderia ter saído com um resultado melhor do que saiu lá de 3-0, que saiu barato. Agora, a LDU, gente, ela aproveitou a primeira etapa para fazer 3 gols, para definir um placar elástico. O Palmeiras terminou o jogo só com 38% de posse de bola. Isso é raríssimo numa equipe do Abel Ferreira. A gente viu que o time equatoriano, ele atacava, ele recompunha na marcação, ele preencheu os espaços. O Palmeiras todo perdido, todo espaçado, muito distante de uma realidade que a gente vem acompanhando. O Palmeiras é uma equipe que joga bem dentro e fora de casa, mas sofreu. Ontem não foi nem sombra do Palmeiras. E o Carlos Miguel, Ronaldão, 6 gols ele toma em 2 partidas como titular pelo Palmeiras. E fez defesas ontem. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. O quê? De todo mundo, até o Edu também chorando, falando e chorando. O Edu tá chorando. Eu não tô, falando não. E chorando. Eu acredito ainda. Ele tem razão também, porque olha, eu nunca vi, ainda mais com o Abel trabalhando no Palmeiras, um time tão espaçado, um time tão disperso. Não dá pra colocar falar, não, ele errou na escalação. Não, o time em si deixava espaços, ninguém marcava ninguém. Uma zaga distante do meio de campo. O meio de campo, quando o time tomava o contra-ataque, também espaçado. Eu não entendi, confesso que eu não entendi. Se eles brigaram com a bola, se eles brigaram na viagem. A impressão que a gente tem vendo o jogo do Palmeiras é que eles brigaram no avião, parece. Não, toda vez que Vitor Roque e Flaco Lopes não estão próximos, não estão conectados, o Palmeiras não rende. Não, e você pega, Renata, 2 lances foram características. Tanto o Vitor Roque como o Flaco Lopes saíram num contra-ataque, ninguém encostou com eles. E eles ficaram lá, vou tocar pra quem? Vou fazer o quê? Então, a equipe, como o Ronaldo falou, espaçada, deixou muito buraco, não defendeu e não atacou também. Então, uma partida realmente muito abaixo, muito. Ali a gente viu um duelo entre o jogador da LDU, Grueso, né, junto com o Andréas Pereira. O Andréas também marcando muito mal, comete o pênalti, um pênalti que não tem nem o que discutir. O Facundo Tede, o árbitro da partida, marcou na hora. Nem teve revisão, não precisou de tempo, porque ele viu a penalidade, marca, e aí tudo acaba facilitando também para a LDU, não é? Que já estava dominando o jogo, dominando os gols, dominando o placar. Olha só, aí o lance da penalidade, juiz na hora marca, vem a cobrança muito bem feita, não é? Não tem nem o que discutir, Não tem o que discutir. Tristeza, né? Uma tristeza. E a gente viu assim que vários jogadores da LDU ontem se destacaram, não é? O ataque muito bem, o meio-campo completamente superior dentro do jogo e a zaga muito segura. Então, o Palmeiras irreconhecível, Cicinho. O que aconteceu? Renata, Libertadores. Libertadores, a gente acaba presenciando essas surpresas, porque na verdade foi uma surpresa. O Palmeiras, independente de estar jogando fora de casa, era o favorito. E o Palmeiras entrou uma equipe totalmente desligada. É lógico que vem toda aquela história que a gente fala, né? Imagina, o Palmeiras teve um jogo decisivo contra o Flamengo, desgaste, tendo que correr atrás de resultado, tudo isso. Então, assim, isso afeta, né? Isso afeta. Mas, assim como o Edu, eu também acredito que aqui pode passar outra vergonha. Ei, coloca aí que ele falou ontem aqui. Ei, coloca o que você falou ontem aqui. Mesmo o Palmeiras tomando de 3, ainda eu acredito. Você falou isso aqui no programa. Você acredita sim que ia passar, Olha rapaz. só, fato é que a LDU, ela foi primeira colocada no grupo do Flamengo na fase de grupos. Ela eliminou o Botafogo nas oitavas, eliminou o São Paulo nas quartas. Passou o e cara. agora tem uma ótima vantagem diante de uma equipe tão forte quanto é o Palmeiras.
Palmeiras. Bom, aqui, olha, a gente separou na era Abel Ferreira, quando o Verdão venceu por 3 ou mais gols de diferença. Isso só em 2025, a gente não vai contar 25, outros hein? momentos, não é? Olha só, no Paulistão, fez 4-1 pra cima do Guarani, 3-0 na Inter de Limeira, mesmo placar para cima do São Bernardo, fez 3-0 no Ceará na Copa do Brasil, na Libertadores com o Sporting Cristal, 6-0, diante do Universitário do Peru, 4-0 fora de casa. Aí no Campeonato Brasileiro, 3-0 no Sport, essa vamos pular, né? 4-1 no Inter, 4-1 no Fortaleza, 3-0 no Vasco da Gama, que passa por um momento ótimo, 4-1 no Juventude e 5-1 no Campeonato Brasileiro sobre o Bragantino. Mas... Por isso Possível que é, Edu, mas é o seguinte, não é um adversário bobo, hein? Não é. É um adversário que agora pode administrar muita coisa. Não vai ser fácil. Realmente, Renato, você pega a LDU, é uma equipe muito bem montada pelo Thiago Nunes, é um time que é muito sólido na defesa. Missão impossível, né? Não, mas melhor do que vamos todos ver. esses times aí que o Palmeiras Vamos ver fez na três. sexta-feira. Na sexta-feira, que a gente vai estar falando aqui no programa. Pode gravar aí, viu, Marcelão, ô Charlinho? Esses dois aqui estarem falando igual estão falando. Edu, a questão nós temos que rir hoje. Sexta-feira é outro dia, irmão. Sexta-feira nós vamos ter marca. Vai esperar pra rir na outra Sexta-feira tem semana. marca Tem aqui. que rir hoje. Então tá bom. Esse é um dos destaques, quando o Palmeiras atacou, ele apareceu. Já o Carlos Miguel ficou sempre muito exposto, não teve a chance de poder fazer muita coisa na partida. E a gente viu que o Palmeiras, gente, simplesmente ele aceitou o jogo proposto pela LDU. E aqui eu quero também dar méritos para o trabalho do Thiago Nunes, Cicinho, que vem fazendo um trabalho interessante. A gente trouxe o retrospecto aqui, são agora 14 vitórias, 6 empates e 5 derrotas desde o meio do ano. Então é um cara que, honestamente, desde o meio do ano passado, não é um cara que está se destacando. Está se destacando, Renata, e vale muito, né? Acredito eu que ele acompanha muito o futebol brasileiro, né? Porque pegou o Botafogo, eliminou o Botafogo. Pegou o São Paulo, eliminou o São Paulo. O Palmeiras, que era o favorito, então fez um grande primeiro jogo. Então, assim, é um treinador que está conseguindo tirar o melhor rendimento dos seus jogadores, sem olhar o adversário, mas implantando a sua maneira de jogar. Então a LDU aprendeu, né? Tá fazendo prevalecer muito essa questão fator campo, pesa um pouco sim a altitude, não é o grande culpado, mas ajuda, e eles estão aproveitando bem esse momento e traz uma excelente vantagem aqui para o Brasil. A LDU sabe que tem uma vantagem, e que vantagem! Se fosse um brasileiro que voltasse lá com 3-0, a gente falaria que já acabou, não é? E já acabou. Já, Ronaldo? Mas já acabou. Não tem jeito? Você não pode vender uma ilusão. Mas é o Palmeiras, esse Palmeiras aí já surpreendeu muito. Não, pera, gente. Agora vocês vão me falar que 3-0 é um resultado perigoso. Não pode. Não. Não pode reverter, nunca aconteceu isso. Não, pera, não. Vocês estão vendendo uma ilusão, achei bonito aí, né? Não, são mais de 12 vitórias de 3 ou mais gols. Começou ganhando de Guarani. Bragantino, Vasco da Gama. Guarani tá na Série D. Começou o Guarani lá. Internacional, Vasco da Gama, Red Bull. Limeira. Não, mas vai ver seu raciocínio. Você quer que nem você vai comprar meu raciocínio. 3-0, calma, 3-0 vai pros pênaltis. Então, mas deixa eu falar meu raciocínio aqui. Vocês mostraram aqui uma tabela que o Palmeiras venceu os jogos de 4, de 3, não sei o quê. Mas esse ano não ganhou nada até agora, Cicinho. E quando teve pra ganhar mesmo, pegou o Chelsea, tomou de 2. 2-1. Ainda não acabou as duas competições. Depois foi por de Limeira. É que nós vamos analisar como ex-atletas. Imagine, o Palmeiras vai ter que fazer uma força gigantesca para o torcedor entender. Depois vai ter que fazer uma força gigantesca para fazer 3 gols. Ok, fez 3 gols, vai pro pé. Imagine o desgaste que os jogadores chegam também. Precisar ir pro pênalti? Tem que avisar. O Palmeiras não pode abandonar o Campeonato Brasileiro e o adversário é complicadíssimo. O Cruzeiro, que é uma equipe que tá lá em cima. É a semana mais importante do clube. Se você vender ilusão, ninguém tá vendendo, não. Esse time já mostrou que é capaz. Não é ilusão, não. Olha os números aí. Depois que vai segurar 40 mil pessoas. Mas também é capaz de tomar 3 aqui também. Olha aí, o futebol que não pode acontecer, Cicinho. Não pode. Gente, se tomar um gol da LDU em casa, já vai ficar bem mais séria. A chance de você classificar diminui. 3-0 é muito em Libertadores. E se marcar o gol no início, Renata? Vocês estão querendo vender que 3-0 agora o Palmeiras, gente, ele tem que esquecer esse jogo, tem que começar do zero e pensar que dentro do Allianz Parque ele tem dado mostras de que faz coisas impossíveis.
Trazer agora os jogos desta sexta-feira. Sexta-feira, dia 24 de outubro. Teremos hoje Série B. Novo Horizontino e Botafogo de São Paulo. Cuiabá e Remo. Aí teremos Carioca B1. Goiano, terceira divisão. Liga Conferência da UEFA, tá tendo um jogo agora. Teremos campeonato inglês, Leeds e West Ham. Campeonato italiano, Milan e Pisa. Campeonato espanhol, Real Sociedad e Sevilha. Campeonato alemão, campeonato francês. Campeonato português teremos hoje também. Argentina, tá tendo um jogo aí. Não, tá 4 horas. Jogo, suspenso, jogo suspenso. Aí tem outra noite, Independiente e Platense. Copa Argentina. Jogos de hoje, né? Então tem os campeonatos europeus e principalmente aí a Série B à noite. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.